Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, do seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre cultura, sobre séries e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar de cinema com vocês, tá, gente? Lá no Cinecista em Botafogo, o antigo espaço Itaú de Cinema, tá rolando, né, filmes, né, da festa 8h30 do cinema italiano, né, que tem todo ano, que passa alguns filmes da Itália aqui no Brasil, até alguns entram em cartaz depois, outros não, tá? E ontem eu tive lá no Cinecista para dar uma conferida num filme italiano chamado O Segredo, tá? O filme, gente, eu vou dar spoilers aqui sobre esse filme, tá? Para a gente poder conversar um pouco sobre ele, tá? Mas o filme ele tem uma história mais ou menos. Eu não achei o filme grande coisa não. É um filme relativamente grande, ele tem uma duração relativamente grande, tá? Mais de 2 horas, tá? Mas ele, sei lá, ele não foi um filme que me apeteceu muito não. Mas qual é o plot do filme? O plot do filme é o seguinte: você tem um professor, tá, de literatura numa escola secundária, aparentemente uma escola pública da Itália, tá? Ele é um professor altamente, como podemos dizer assim, tem uma mentalidade altamente progressista, livre, né? Ele criou uma espécie de pedagogia chamada pedagogia do afeto, né? Lembra até um pouco Paulo Freire isso, né? E ele acaba, tipo assim, as aulas dele são para considerando a liberdade dos alunos, né, tratando os alunos com respeito, né, estimulando a criatividade dos alunos. Ele sempre foi um excelente professor, muito bem visto, né, pelos seus alunos, né, muito admirado pelos seus alunos, né. Nessas aulas dele, ele acaba conhecendo uma aluna, tá, que é muito inteligente, mais inteligente acima da média, coisa e tal, né. E quando ela termina o ensino médio, ela tinha tudo para fazer uma universidade, ela queria se especializar na área de matemática, né, e não de letras, tá? Mas ela acaba metendo os pés pelas mãos e ela acaba virando garçonete de um restaurante, tá? E aí ele vai ver que aconteceu com a moça, né? Vai conversar com ela, né? E aí ele descobre que a moça estava apaixonada por ele, ele também já tinha um interesse por ela, e eles engatam um romance, tá? Eles engatam ali um relacionamento amoroso, né? Só que um belo dia, né, a moça, né, com a ideia de selar um pacto entre eles, né, de fidelidade entre eles, né, fala o seguinte: a gente vai contar um pro outro, tá? Um segredo, né, um segredo que pode ser muito comprometedor em nossas vidas, tem que ser uma parada bem séria, tá? E aí, né, um conta no ouvido do outro segredo, né? O espectador não sabe disso, tá? Eu acho que existe até uma quebra de quarta parede aí, no final das contas, né? Por quê? Porque eles estão contando no ouvido um do outro, eles estavam sozinhos numa sala, eles poderiam muito bem contar o segredo um para o outro, mas você tem essa opção de um contar o segredo no ouvido do outro, né? Como se o espectador não pudesse saber desses segredos, né? A única coisa que o espectador sabe desses segredos é que são segredos graves, são segredos altamente comprometedores e destruiriam, né, a vida pessoal e profissional dos dois, né? E aí um sabendo do segredo do outro, né, acaba vendo, né, essa espécie de comprometimento. Mas quando ele conta o segredo para ela, o segredo dele parece ser muito mais horrível que o dela, apesar do dela também ser um segredo grave, coisa e tal, né? E ela acaba abandonando ele. Pois bem, ele leva a vida dele, né? Ele acaba se envolvendo com a professora de matemática da escola, que foi até a professora de matemática da aluna com quem ele tinha um caso, né, um relacionamento, né? E ele acaba se casando, né, com essa professora de matemática, tem uma filha, né? Ele acaba sendo um educador muito bem visto na Itália, porque ele escreve uma série de artigos, ele vai trabalhar, né, para o governo italiano, coisa e tal, né? E volta e meia essa ex dele, né, essa antiga aluna dele, aparece na vida dele, some, né?
E sempre ela vai fazer carreira nos Estados Unidos e tudo, inclusive vira também uma pesquisadora muito renomada da Itália, coisa e tal, na área de matemática, tá? Mas volta e meia ela aparece e desaparece, né? E toda vez que ela volta a cruzar a vida dele, ele fica com medo desgraçado de que ela, né, dê com a língua nos dentes e divulgue o segredo dele para todo mundo, né? E ele passa o resto da vida dele atormentado por essa possibilidade de um dia essa maluca aparecer, né, na cabeça dele, né, e voltar e falar o segredo para todo mundo e estragar a carreira profissional dele, estragar a família bem construída que ele tinha feito, aquele negócio todo, né. E o filme praticamente é essa paura, né, como os italianos falam para medo, né, essa paura terrível que ele tinha, né, de ficar sendo sistematicamente ameaçado, né, por esse medo dele, né? A gente nem sabe se ela tá afim de fazer isso, né? Fica no ar, né? Se ela estava afim de estragar a vida dele ou não, né? Ela chega a insinuar que poderia uma vez destruir a vida dele, porque se a vida dele fosse destruída, ela teria como voltar para ele, né? Do jeito que a vida tinha sido construída, que o rumo da vida dos dois tinha sido levado, não tinha mais jeito, né, deles reatarem, né, um relacionamento, casar, coisa e tal, né? E aí ela deixa implícito isso, né, de que se a vida dele fosse destruída, aí ele poderia recomeçar a vida do zero com ela, né? E aí isso só bota mais medo ainda nele. O cara ficou ali, né, se borrando todo o resto do filme, né? E ficou um negócio meio complicado. Ele tinha umas visões, né? Dela, por exemplo, sendo atropelada por um caminhão, né? Ele tinha visões dela falando, da reação das pessoas, como ficariam, né? Das pessoas próximas dele, da filha, coisa e tal, da esposa, né? Como isso o que aconteceria, né? Caso esse segredo fosse revelado, né? E aí o filme às vezes ele misturava, né, a realidade do filme ali, né, do dia a dia do filme, né, com a imaginação dele, né? E quando você viu uma situação muito extrema, a gente pensava, não, ele está imaginando coisa e tal, né? E o filme meio que termina assim, aberto, né? Ele termina dessa forma, né, no caso, né? O cara vai receber uma homenagem do presidente da Itália no final do filme. A filha arruma, né, para que a ex-namorada dele faça o discurso, que a ex-namorada dele é uma matemática muito renomada na Itália, né? E ele lá morrendo de medo de estar lá nesse discurso, né? E que ela revelasse tudo, ele inclusive tem essa visão no final do filme, e ele decide não ir na homenagem, se mete lá num canto lá e se esconde dentro de uma caixa de papelão, cara. Um final assim, melancólico, um final assim, muito tragicômico, muito patético, entendeu? De um cara que, porra, vamos ser sinceros, né? Que ele mentisse lá, que ele contasse um outro segredo menos grave, coisa e tal, né? Por que ele ficou ali, entendeu? Se expondo daquele jeito para uma pessoa que as pessoas a gente conhece, as pessoas até um certo ponto, né? Às vezes conhece uma pessoa a vida toda e ela lá na frente vai fazer uma trairagem contigo, entendeu? Então você precisa ter também uma, como podemos dizer assim, você precisa também aprender a se defender um pouco das pessoas, né? E aprender a não confiar em ninguém, né? Não confiar cegamente em ninguém, porque isso daí a vida já mostra, né? Quando você confia cegamente numa pessoa, né? A chance de você quebrar a cara é enorme, tá? Então o cara ali, sabe, ele não soube lidar com a situação. A gente pode falar isso, ele não soube lidar com a situação, tá? Ele não soube lidar com a situação, confiou demais na mulher e ficou depois morrendo de medo, né? Da mulher dar com a língua nos dentes. Ele passou a desconfiar da mulher sistematicamente, né? E ficou assombrado, apavorado pelo resto da vida com esse negócio. É um plot interessante? É um plot interessante, né? Você vê como é que as pessoas têm que também saber levar seus relacionamentos. Talvez a grande lição do filme seja essa, entendeu? Mas sabe, essa coisa dele ficar ali, né? É, completamente subjugado, né? Por esse medo o resto da vida. Um cara que era altamente emancipado, um cara que era altamente progressista, um cara que era altamente bem visto pelos alunos dele, praticamente um herói nacional para algumas pessoas, né? De repente ele fica subjugado por esse erro que ele cometeu no passado, um erro aparentemente imperdoável, né? Porque a gente não sabe que erro é esse,
os segredos não são revelados, tá? Mas o importante não é o teor do segredo, o importante é a consequência do segredo, o medo que esse segredo trazia, entendeu? E é o tal negócio, ele também podia destruir a carreira dela, mas ele estava mais com medo de ter a carreira destruída do que destruir a carreira dela, entendeu? Então ele que sabe, que fosse um pouco mais inteligente, né? E não revelasse um segredo tão grave para ela. Não podia falar, ah, sei lá, eu roubei a caixa da igreja, eu roubava Big Bom nas lojas americanas quando eu era criança, entendeu? As coisas assim que a gente faz, sabe, quando a gente é criança, né? Eu roubei bastante Big Bom nas lojas americanas, ficava vendo aquelas coisas de bala que tinha na loja americana que você tinha que pegar, né, e pesar, né? E eu achava que era de graça, cara. Eu ia pegando, eu comia Big Ball direto nas lojas americanas de graça quando eu era criança, direto, tá? Eu espero só não ser preso agora por causa disso, tá? Mas é isso, gente. Então é um filme, tá? Que é interessante, né, a gente perceber isso, sabe? É, é um filme que é interessante a gente perceber como esse medo, né? Talvez o filme não devesse se chamar O Segredo, o filme devesse se chamar O Medo do Segredo ou O Medo, entendeu? Porque o filme fala de Paura de uma forma ali, e ele botava, né, as duas virtudes italianas na sala de aula, e uma delas era a paura, era o medo, né? O que provocava medo em você, né? E depois ele viveu escravizado por esse medo o resto da vida, que deve ser uma experiência muito devastadora, né? Diga-se de passagem, né? A gente tem que saber evitar essas coisas, tá? É isso aí, gente. Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá? Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende, como eu já falei aqui. Futuramente vamos falar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.